Olá, meus queridos alunos do segundo ano B, C e D. Vamos para mais uma aula de português. O nosso assunto é o romantismo no Brasil em prosa. E vamos comentar rapidamente duas obras, desse momento do romance urbano, que é A Moreninha e Memórias de um Sargento de Milícias. Sou eu, professora Karine Rodrigues, da Escola de Ensino Médio Jaime Laurindo da Silva. Pessoal, eu coloquei para vocês aí o contexto histórico e cultural da época, Lembrando que nós dividimos o romantismo em dois momentos, em poesia e prosa, Esse contexto histórico e cultural que nós iremos ver agora é de uma parte que vai ter um processo de urbanização do Brasil, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, que era a capital da corte na época. O que eu quero deixar bem claro para vocês? Como é que era a forma de circulação desses textos nessa época, já que não tinha uma imprensa, muito ativa, assim, com grande circulação de material, e a questão de realmente de reprodução desse material não era como era feito hoje, Então, a gente vai ter a publicação em forma de folhetins, que são nos jornais da época, certo? O público que lia esses folhetins era basicamente de mulheres, como eu coloco para vocês aí, e filhos de senhores rurais, que vinham completar os estudos na capital. Então, a gente vai ter os folhetins, são muito importantes nesse processo. O que é o folhetim, O folhetim, eu te digo que ele é o avô das novelas, Porque a gente tem uma evolução. O folhetim, o escritor, ele pegava um trecho, um capítulo da sua obra, publicava naquela semana no jornal. E aí tinha que ser atrativo para, na próxima semana, as pessoas lerem o jornal e comprarem o jornal novamente, tá certo? É muito parecido com as novelas hoje em dia, As pessoas assistem por capítulos. Na época também as pessoas elas liam por capítulos. Nós temos a estrutura do folhetim, depois vocês podem pausar, e ler com calma, Então a gente tem narrativas, o texto, é muito burguês, porque também eles são financiados pela própria burguesia da época, Pregando valores, dentro desse contexto social. E as características gerais dessa prosa romântica? Lembram muito também a poesia. Tem a questão do sentimentalismo, o impasse dos relacionamentos amorosos, a idealização, do amor, da mulher, do próprio Brasil. Nós temos personagens planos, apesar que a gente vai ver o Leonardo de Memórias de um Sargento de Milícias que quebra completamente com esse paradigma. O modelo de herói clássico que nós iremos ter, o uso constante de flashbacks também, a cor local, a valorização dos aspectos nacionais ou regionais e uma linguagem brasileira. Os tipos de romances românticos nós iremos estudar. Nós temos alguns, os históricos, os urbanos, os regionalistas e os indianistas. Nesse material que eu estou trazendo para vocês hoje, nós iremos trabalhar a parte urbana, tá certo? Coloquei para vocês mais uma visualização, que tem os principais autores: José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida e Joaquim Manuel de Macedo. Olha só, a gente vai trabalhar rapidamente esses três autores. Joaquim Manuel de Macedo é conhecido como doce romântico, Ele é um dos mais românticos e o autor da obra A Moreninha. Temos algumas características principais. Ele vai valorizar muito essa questão do cotidiano da burguesia e os valores sociais da época, A gente vai perceber muito bem dentro de suas obras. O Manuel Antônio de Almeida é o escritor também de costumes, A gente vai ter aqui uma obra mais voltada para a comédia e ele é considerado um autor pré-realista. Isso a gente vai ver na obra Memórias de um Sargento de Milícia, Que ele já vai quebrando essas barreiras aí do romantismo. Tem um estilo, mais de humor, de ironia, E olha só uma observação. O outro autor que eu mostrei para vocês, ele trabalha muito essa questão da burguesia, de uma classe mais alta, com poder aquisitivo um pouco melhor. E
esse autor agora que eu estou apresentando para vocês, ele trabalha já a classe mais baixa, né, que tem maior dificuldade, o povão mesmo. E José de Alencar, o patriarca do romance, que é o conterrâneo de vocês, o cearense, só que nesse material eu não vou trabalhar, porque eu vou trabalhar só José de Alencar depois com vocês. Nós temos as capas do livro da Moreninha, olha, são algumas que eu peguei para vocês, porque são várias, né? São várias edições da obra Moreninha. Então vamos lá, rapidinho, né? Porque a gente não tem muito tempo. A indicação aí do filme, também virou filme, né? A obra Moreninha, que vocês podem encontrar no YouTube. As principais características, né? Possui um espírito romântico, ó, o happy end, o final feliz. Tem um momento indianista dentro da obra. É idealizador, né? Idealiza tanto a mulher como a natureza. Nós temos o momento da festa de Santa Ana, o sentimentalismo, a liberdade criadora, e é narrado em terceira pessoa essa obra. Nós temos duas principais personagens, que é a Dona Carolina e o Augusto. Rapidinho o resumo da obra. A gente vai ter o quê? Nós temos o Augusto e Carolina como personagens principais. A trama começa com uma aposta de jovens estudantes, né, que vão passar o final de semana em uma ilha, que possivelmente seria a ilha de Paquetá. Nessa aposta, os amigos desafiam Augusto, né, se ele se apaixonasse por alguém, ele teria que escrever um romance. Se por acaso ele não se apaixonasse, os colegas, né, iriam escrever esse romance, esse texto. E eles vão para a ilha. Quando chega lá, tem várias moças, né? É a questão da Joana, a Joaquina e a Moreninha, que era irmã de um dos amigos dele, que no caso é Dona Carolina. E aí, ele acaba se apaixonando por Carolina, só que acontecem várias coisas dentro da obra, né? Que depois vocês vão ler. E aí o que vai acontecer? Os dois acabam se apaixonando, só que eles não podem ficar juntos, porque foi feita uma promessa de infância, né? E Augusto prometeu, né, para uma menina na sua infância que ele iria reencontrar e iria casar. E a Carolina escutou ele contando essa história para sua avó. Então, quando ele resolve se declarar para a Carolina, o que vai acontecer? Ela diz, não, você não pode ficar comigo que você ama a outra. Então, a gente não pode ficar juntos. O final de semana termina, né? E ele tem que voltar para casa, ele não consegue estudar, não consegue fazer nada. Está completamente apaixonado por Carolina. Resolve voltar até a ilha e dizer assim, olha, não interessa, essa pessoa já passou, essa menina já faz parte do meu passado, eu sei nem se eu vou encontrá-la novamente. Então, eu estou apaixonado por você. E é isso que ele resolve fazer. Ele volta até a ilha. A Carolina está numa gruta, né? Lá, ansiosa. Será que ele vem? Será que ele não vem? E aí, quando ele vai declarar o seu amor, ele vai encontrar uma lembrança na mão dela, um breve, né? Aí eles mostram um para o outro, né, que seria um broche e um camafeu. E aí os dois acabam trocando, olham, né? E aí, olha que coincidência. A Carolina é aquela menina que ele encontrou na praia, que ajudou um mendigo, que prometeu que quando eles crescessem eles iriam ficar juntos, né? Aí nós temos o nosso final feliz, porque os dois acabam se reencontrando, né? Aquele amor todo, graças a Deus que eram eles mesmos, né? Eles não vão quebrar a promessa e vão casar e viver felizes para sempre. E aí o nosso Augusto vai ter que escrever o quê? O livro que ele prometeu. Quando os colegas vão cobrar lá no dia do casamento, cadê o livro, né, que você iria escrever? Ele diz, eu já escrevi, e deu o nome de A Moreninha. Agora, Memórias de um Sargento de Milícia. Gente, essa obra é uma obra que nós temos que considerar que ela é pré-realista. Quanto a Moreninha conta a história de uma burguesia, de uma classe social, de estudantes universitários, a gente vai ter aqui uma obra que vai ser pré-realista, né? Como eu já disse para vocês.
e que vai tratar dessa questão da imigração, de pessoas mais pobres, né? Desentendimentos sociais. Olha só, nós temos aqui uma grade cheia de personagens. Dentro dessas personagens, a gente vai ver algumas aqui que são as principais personagens. A história gira em torno do Leonardinho. O Leonardinho é filho da Maria Hortaliça e do Leonardo Pataca. Eles são imigrantes portugueses que vêm tentar a vida no Brasil. Eles não se conhecem, só vão se conhecer dentro do navio. E aí tem uma questão interessante, porque dizem que o Leonardinho, né, foi concebido através de pisadelas e beliscões, né? Porque eles não se conheciam, então ele passava, né, atrás da Maria da Hortaliça, o Leonardo Pataca, e pisava no pé dela. E ela beliscava ele, então passou a noite toda beliscando e outro pisando, beliscando e pisando, né? Quando desembarca no Brasil, não é que a Maria Hortaliça está grávida? De quem? Do Leonardinho. Passa-se algum tempo, a Maria da Hortaliça ela some. Ela foge com o capitão do navio, deixando quem? O pai e o menino para trás. Foi embora, né? O Leonardo Pataca, achando que não teria condições de criar o menino, dá o menino para o barbeiro, que era padrinho do menino, né? E ele acaba cuidando da educação do menino, mas o menino não era gente. Ele aprontava, né? Colocaram ele para ser coroinha e ele não deu certo. E aí o pai dele se envolve com a cigana e ele começa a querer atrapalhar o relacionamento, que a cigana também não é gente de cria, né, dentro da história. E aí a cigana abandona o pai dele. Quando foi um certo dia, né, ele acabou descobrindo, olha só, que o padre fazia visitas à cigana, e aí ele acaba aprontando, o padre pede para ele dizer uma hora da missa, aí ele chega da hora errada pro padre, o padre chega atrasado, todo mundo esperando o padre para a missa, aí ele vai reclamar com o menino, oh, por que você não pergunta para a cigana, né? Insinuando que o padre estava com a cigana. Aí ele cresce, mas ele não consegue mudar, ele continua aprontando, né? Até que a sua madrinha consegue um emprego para ele, né? Dentro do exército, por livre e espontânea pressão, né? Porque ele era obrigado a trabalhar, né? De alguma forma. Então, a madrinha dele conseguiu, né? Que ele fosse para o exército. E é por isso que ele ganha, né, essa titulação de sargento. Então, memória de sargento de milícias, não é isso? Então, assim, na adolescência dele, ele conhece uma menina chamada Luizinha. Essa Luizinha era feinha, ele não tinha, assim, nenhum interesse por ela. Só que ao passar do tempo, ela começou a ficar uma mulher mais atrativa, mais bonita, né? E aí, ele acaba se interessando, só que ela já está casada, só que ela é muito maltratada pelo marido, né? Ela é muito maltratada pelo marido e, assim, a família já não aguenta mais ela ser tão maltratada. Quando a família vai tomar uma atitude, não é que ele morre, ele tem um derrame, o marido da Luizinha, né, o José Manuel, acaba falecendo. É um prato cheio. Agora, Luizinha está viúva, né? Ela viúva, ela vai poder se casar com realmente quem ela gostava, que era o Leonardinho, que agora é um sargento, que acaba herdando, né, o dinheiro do seu padrinho, o barbeiro, e ela acaba herdando, né, também o dinheiro da sua tia-avó. E os dois se casam e vivem felizes para sempre, né? Nós temos outros personagens, mas não vai dar tempo pra gente. Vocês depois leiam a obra, que a obra é muito interessante. É uma obra pré-realista, uma obra engraçada, né? Que tem essas tramas que do dia a dia, do cotidiano. E só para ressaltar, esse Major Vidigal que vocês estão vendo, ele vai representar a lei, né? Dentro da história. Algumas considerações aí. O conjunto desses episódios reconstitui a vida de Leonardo Pataca e de seu filho Leonardo, em meio a um vivo retrato das camadas mais baixas do Rio de Janeiro de Dom João VI. Foi o que eu disse para vocês, né? Não é falando da elite, é falando das camadas mais populares que viviam no Brasil. E algumas excentricidades de memórias, né, da obra, né? A história não envolve personagem de classe dominante, que eu já falei para vocês. O personagem central não é herói nem vilão. Trata-se de um anti-herói. É um malandro,
né? É o típico malandro brasileiro que vocês vão estudar muito lá no modernismo no terceiro ano, né? As cenas não são idealizadas, mas reais, por isso que ela é considerada uma obra pré-realista, né? Então, nessa época em que era de bom falsear a realidade, embelezar, o autor, Manuel Antônio de Almeida, ele pinta seus tipos sociais dentro do romantismo. Aí tem um pouquinho do enredo para vocês, que eu já contei para vocês, né? O nascimento do Leonardo, né? A fuga da mãe, o adultério e o abandono do pai, ele é acolhido pelo padrinho, né? Aí temos algumas personagens principais que eu também já mostrei para vocês, algumas representações. Pessoal, obrigada. Eu estarei disponibilizando para vocês a atividade, tá certo? E nós conversamos melhor no grupo da turma, tá bom? E também irei disponibilizar lá no Facebook, que a escola colocou, tá certo? No Fique em Casa, Estude em Casa. Muito obrigada e até mais.